Olá, o tema da palestra de hoje é a lei do amor. Quando a gente fala em lei do amor, aqui conforme os fundamentos teosóficos, não estamos falando de uma lei criada pela política, né? Uma prescrição de conduta, né? Mas de uma lei no sentido de lei da natureza, né? Algo necessário, né? Que se mostra como uma realidade necessária, né? Com fundamentos na natureza. E então, com base nos fundamentos teosóficos da realidade, preparei essa palestra de hoje. Então, lembrando, né, conforme muitos de vocês já conhecem, né, que nós temos uma ontologia, um modelo de realidade, um modelo do mundo, dentro das doutrinas teosóficas. E esse modelo, então, ele parte de um princípio uno que existe antes da manifestação do mundo, antes de um mundo ser mundo, antes de um mundo surgir, e ele subsiste durante a manifestação do mundo. Ele é um substrato da realidade, como se fosse um pó ou um barro, né, ou uma argila, que durante os períodos de repouso do universo ele está sem formas, né, como uma nuvem enorme de poeira, e então, de tempos em tempos, existe uma manifestação cíclica do universo, de um cosmos que se expressa como um conjunto de formas, como um sistema. Então, esse primeiro princípio nós chamamos de uma linguagem mais técnica de Parabrahma e Mula Prakriti, que significa espírito e matéria, mas não espírito como nós conhecemos no senso comum, há um espírito que desencarnou, não, um espírito com uma energia universal e a matéria, então, como raiz da matéria, como nós conhecemos, uma matéria sutil. Então, essa massa sem formas, né, chamamos espírito-matéria, é uma energia, né, e os mestres também chamam isso de espaço e movimento, né, esse espírito que subjaz e que existe antes da manifestação é um espaço dotado de movimento, de uma vibração, de uma pulsação, que faz mover, então, uma pré-matéria, uma raiz de matéria que é invisível aos nossos olhos, e nesse mover ele vai juntando, né, um monte de poeira, de átomos, e aí, então, o pensamento divino, que com base num conjunto de formas criadas em universos anteriores, conforme nós temos aqui um modelo de cosmogonia teosófica, o pensamento divino, ou então aquele ente que vai governar ou vai construir, né, um novo cosmos, né, um universo manifestado, ele vai pegar essa raiz da matéria, vai começar a aglomerar em formas, né? Então, nós temos um universo que começa a surgir até se tornar um universo como nós conhecemos, um cosmos ordenado. Mas essa base do universo manifestado, ela continua existindo e subsistindo dentro, né, desse palco, desse cenário que é o mundo. E essa raiz, então, esse espírito-matéria, ele pode ser conhecido até certo ponto, né, segundo os nossos instrutores, os Mahatmas, os instrutores da teosofia, até a raiz da matéria, que além dessa raiz da matéria, que é a matéria primordial, é impossível atingir, né, esse espírito, né, esse espaço dotado de movimento. Mas existe, então, essas teorias e essa especulação a respeito dele. Então, depois desse período, né, de manifestação, que é o Manvantara, né, nós temos esse período de repouso. Então, no Manvantara, então, existem essas formas, o mundo das formas, que se manifesta, então, num cosmos ordenado como uma diversidade de formas dentro de uma unidade sistêmica. E essa unidade sistêmica, então, é a unidade desse conjunto de energia, né, ainda não densa, que nós chamamos espírito-matéria, e nesse
contexto da palestra de hoje, nós vamos chamar de amor. Então, quando nós ouvimos aquela frase bastante conhecida, Deus é amor, aqui nesse contexto não se trata de uma figura de retórica para criar uma impressão emotiva, para despertar os nossos sentimentos, mas se trata então de uma realidade, dentro assim, de um contexto de uma ontologia, uma teoria sobre os entes, as coisas que existem. Então, dentro dessas experiências que a gente vê, dos adeptos e dos santos seres, essa experiência dessa energia una, ela é retratada como amor. Então, vou falar um pouco sobre isso. Tá? Lembrando, então, que o primeiro princípio é imanifestado uma energia una e dentro, então, do mundo das formas, quando ele se manifesta, ele também é conhecível nas suas relações. E aí nós temos a atuação da inteligência ou mente que entende essas relações do mundo manifestado, dentro de uma ideia que entendemos como causa e efeito ou karma, mas anteriormente, a manifestação, ou nessa subjacência da manifestação, nós temos esse momento, esse estado anterior, que é uno, que ele é sentido ou experimentado como amor. E aí eu vou explicar um pouco por quê. Então, aqui temos essa figura de uma energia una. E aí você pensa, um sol, que se expressa em múltiplos raios. Cada raio de sol, ele é uma unidade que é, ao mesmo tempo que tem uma expressão separada dos outros raios, ele é a mesma substância do sol uno. Então, eu representei aqui como uma lâmpada que manifesta individualmente uma energia que anima todas as outras lâmpadas ou todos os outros seres. Então, passamos para a estrutura setenária do ser humano, que é correspondente à estrutura setenária do cosmos. Então, nós sabemos que temos uma tríade superior, que é esse átomo, o sétimo princípio, que é o espírito universal, que é como se fosse aquele sol que anima todas as formas individualizadas. E o primeiro veículo, então, na manifestação, onde essa energia una se expressa, é Budi, o sexto princípio, chamado por nós também de intuição ou um coração espiritual, porque ele ele é a raiz dos sentimentos de amor e de compaixão, mas ele não se confunde, esse princípio, com o corpo astral, que é a sede das emoções inferiores e dos desejos. Então, a gente pode pegar essa estrutura setenária e comparar esse esquema da direita, que eu coloquei aqui, que é setenário, e esse esquema da esquerda, que são 6, que eu dividi em 6. Na verdade, são duas representações diferentes de uma mesma coisa. Então, nós temos aqui, nessa figura dos triângulos, o átmico, esse sétimo princípio relacionado ao corpo físico, ou mundo físico. Por quê? Porque ele é a antítese do átmico, que é puro espírito ou pura luz, é o mais concreto. É a antítese, o oposto é o físico. Então, esse átmico, ele se reafirma na matéria, assim como a gente pensa uma pilha, uma bateria que tem um polo positivo e um negativo, essa estrutura setenária funciona como uma pilha, que tem esses dois polos opostos, físico e o átmico. E então, o búdico, essa intuição ou coração espiritual, o sexto princípio, ele repercute nesse conjunto de veículos do ser humano, encarnado, manifestado, no corpo astral, o corpo dos desejos. E é por isso que essas emoções esses sentimentos que nós chamamos de amor, eles estão relacionados a esse sentimento de amor no sentido espiritual superior, porque existe um reflexo, mas como não são os mesmos princípios, não são as mesmas coisas. E aí, como é que se diferencia isso? Se diferencia que o corpo búdico, ele é um corpo, primeiro veículo da manifestação do espírito, e ali não existe matéria densa, ele é extremamente sutil, ele é o mais
sutil do conjunto de veículos. Então, não existe o senso de separatividade que nós temos aqui no corpo físico, encarnado, ou mesmo no plano astral, no corpo astral, onde os veículos são mais densos. Então, quando a gente fala em emoções dentro da psicologia ocidental, atual, dentro da neurociência, a gente ouve falar em sistema límbico, né? Que é um sistema que coloca ali todas as emoções, desde as mais básicas, as mais sutis, as mais sublimes. E aqui a gente vê claramente que não é a mesma coisa. Assim. Existe uma diferença muito grande, né? Tanto que essa polaridade é como a segunda polaridade nessa bateria. Se a gente pensar na pilha, tem o átmico e o físico, e depois tem o búdico, e depois tem o corpo astral. Né? Então, existe uma diferença muito clara e a gente, para entender, pode pensar em egoísmo e altruísmo. Tá? E aí está um dos pontos chaves desse entendimento sobre a lei do amor. Né? O que é o sentimento de amor aqui? Existe um sentimento de separatividade imperceptível, porque já existem ali formas diferenciadas, né, sujeitos e objetos, diferentes sujeitos, mas não existe senso de eu. Então, ali é o que nós podemos chamar de plano de amor, o plano da unidade. Por quê? Porque ela é experimentada por um veículo individual que sente isso como bem-aventurança. E é dali, então, que surgem essas emoções nobres que a gente vê, por exemplo, num momento de catástrofe, como recentemente, infelizmente, pudemos observar da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, das enchentes. A pessoa vê aquela situação e a pessoa se sente mobilizada a largar tudo e fazer, se pode, né, e fazer um trabalho voluntário, sair arrecadando doações, né, numa logística admirável, né, elogiável, porque ela se sente mobilizada, porque ela se vê naquela situação. Então, quando eu me vejo numa situação, sinto empatia, eu sinto compaixão, não existe esse sentimento de que não é comigo, então está tudo bem, né? Que bom que não sou eu que estou lá. E que bom que não sou eu que estou lá é o que a gente sente com base na identificação desse quaternário inferior, que é o corpo astral, né, ou associado ao mental inferior, como eu botei nessa figura da esquerda aqui, porque o corpo astral está relacionado a manas, a mente, mas a mente também tem uma função superior, aliás, ela é superior, e quando ela se manifesta no cérebro físico, então ela se associa a esse corpo dos desejos, ou corpo astral. E aí forma aquilo que nós conhecemos como ego, né? Ou kama manas. Então, o kama manas, ele está identificado com o seu corpo físico, aqui os seus desejos, os seus objetos e suas frustrações, suas insatisfações, né? E aí ele pensa assim, não é comigo, então está bom. Mas para uma pessoa sair da sua casa, pegar um caminhão, dirigir, ela precisa sentir, de alguma forma, é com ela. Então nós só conseguimos ter esse tipo de atitude se nós temos o nosso sexto princípio atuando, ainda que de uma forma não totalmente desperta, como nos seres mais adiantados na evolução, mas ele já está ali funcionando de uma maneira suficiente para poder motivar uma ação altruísta. Então, a diferença, eu quero pegar aquele cérebro límbico, o sistema límbico do cérebro, e entender o que é, então, ali o sexto princípio, né, o centro da compaixão e do amor, e o que é o resto, que são as emoções mais animais, digamos assim, que já estão se desenvolvendo nos animais. É o altruísmo, o egoísmo. Então, matou por amor não existe. Né? Não é amor. A pessoa pode matar por paixão, por ódio, né? Por ciúme, sentimento de posse, por inveja, por muitas coisas, mas nunca por amor. Mas como nós confundimos desejo e amor, não temos essa distinção. Na psicologia, às vezes as pessoas dizem assim, eu matei por amor. Mas no direito penal é muito claro, né? Porque você entende que isso é um crime passional, ou seja, ele é movido pelas paixões, por isso que ele é bastante
condenável, né? Bastante repreensível, porque não existe nenhum motivo nobre ali de, por exemplo, matar como legítima defesa ou para salvar a vida de outra pessoa. Não, ele é totalmente egoísta. Tá? Então, quando nós vemos assim a mãe, né, cuidando do seu filho, geralmente, na maioria dos casos, e o Paramahamsa Yogananda, o autor desse livro aqui, que eu gosto de citar, para mostrar as experiências de consciência cósmica, ele diz que há uma lei divina que manda os pais, né, que faz com que os pais amem os seus filhos. Né? E a mãe, especialmente, então, ela vê aquela pessoinha saindo do corpo dela, ela não sente separatividade entre ela e o filho. Então, a mãe está disposta a tirar a comida do seu prato para dar para a criança. Né? Enquanto você vê os homicídios passionais, a pessoa tira a vida do outro, né, por causa da frustração dos seus desejos. Uma coisa é a contrária da outra. Então, aqui nessa figura do centauro, nós vemos, né, de uma forma resumida esse quaternário inferior, o corpo físico, seus princípios e os desejos animais, então uma parte superior, racional, em desenvolvimento, apontando para o espírito. Então, nessa visão teosófica, como eu falei, né, Deus é amor, não é uma figura de linguagem, isso é um fundamento ontológico. E nós temos, então, essa frase aqui de Helena Blavatsky, que diz: o magnetismo do amor puro é a origem de toda coisa criada. Isso é fácil de entender, tomando como base essa estrutura do universo, que mostra que tudo parte, então, desse espírito matéria, e é essa energia, essa força que move todas as coisas. E ela é experimentada, então, como unidade, porque ela é una e a divisão só aparece no momento da manifestação do mundo. Aqui eu trouxe, então, algumas frases que eu achei interessante comentar a respeito do amor, de um livro que eu gosto muito, chamado Despertai, Filhos da Luz, é de autoria de 2 místicos anônimos, vocês podem pesquisar, encontrar na internet, e ele reforça essa mesma ideia que eu já apresentei aqui. Eu vou destacar algumas frases. O amor é a força mais poderosa do universo e tudo existe pelo amor. Como eu falei, essa energia primordial, né, que é essa vibração, ela é, em primeiro lugar, experimentada por esse corpo búdico, que ele vai sentir isso como um amor, essa unidade, essa não separação entre a mãe e o filho, né, entre o amante e o amado, e entre todos aqueles seres que chegaram a esse nível de experiência do 6º princípio, como eu vou citar alguns exemplos daqui para frente. Ele diz mais: o amor é o ritmo em cada átomo, é o pulsar de cada coração. Por quê? Porque aquele espírito matéria, ele tem um movimento, e esse movimento, ele é uma pulsação, essa vibração. Então, esse movimento, essa vibração que mantém, é o primeiro motor do mundo manifestado. Essa vibração mantém o mundo existindo e funcionando. O amor é todo poderoso, amai sempre e cada vez mais, em breve tereis o poder criado pelo amor. Empregado esse poder e compreendereis a força latente, empregai esse poder e compreendereis a força latente no universo. O amor é divino em tudo, e quanto mais intenso for esse amor, mais a divindade manifestar-se-á em vós, e através de vós a outros atingirá. Não existe lei superior à do amor. Olha só, isso é interessante, porque eu coloquei naquele primeiro slide aquela ordem da manifestação cósmica. Primeiro, o absoluto, né, com aquela matéria primordial, una, aquela massa una, e depois, então, surge o mundo das formas com as relações entre as formas, relações de causa e efeito. Então, a lei do amor, que ele diz assim, é uma lei física, essa realidade, a gente pode pensar até na química, por exemplo, a lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, é uma expressão de algo que é desse jeito. Então, isso é superior, a lei do amor é superior à lei
do karma. Então, a unidade é anterior ao mundo manifestado e a lei do amor, ou a lei da unidade, ela é superior ou anterior à lei do karma, que é a lei da causalidade entre as diversas formas manifestadas. O amor é o poder que dirige o mundo. Tudo quanto é feito por sua causa tem atrás de si a lei universal. Não deveis confundir sentimentalismo com amor. Só existe amor quando há vontade de prestar auxílio. Essa frase tem a ver com essa ideia que eu expliquei da pessoa se mobilizar para fazer uma super logística para ajudar os irmãos que estão ali padecendo numa enchente, né, sair de casa e se sacrificar porque a pessoa não consegue ver aquilo sem sentir aquele sofrimento, ela tem empatia. E é interessante ver, e eu fiquei muito feliz em ver o comportamento, né, da população nessa catástrofe, diferentemente da pandemia, que a gente viu que muitas pessoas negaram, né, a pandemia e, como se diz, não estavam nem aí. Mas nessa enchente muita gente se mobilizou, né, porque não tinha assim, muito como negar aquilo que era visível. E eu lembro de ter visto uma pessoa dizendo assim, eu me sinto grato por poder ajudar. E aí isso reflete essas duas frases aqui, pulando aqui para a penúltima frase, onde há amor verdadeiro, não há lugar para demonstrações de reconhecimento, combinado com a vontade de prestar auxílio. A pessoa estava ali, ela não estava esperando alguém dizer, puxa, muito obrigado, você está me mandando donativos, né, me ajudando. A pessoa estava agradecendo por poder ajudar. Então, ali existe realmente amor, porque ela não estava pensando, né, no reconhecimento. E aí o que você vê, por exemplo, o exemplo da mãe, do filho, né, ou dos cônjuges, dos familiares, dos amigos, quando a pessoa vê o outro em dificuldade, ela não pensa assim, puxa, será que vai me agradecer? Ela quer ver o outro bem, ela quer ver a salvação do outro, porque ver a salvação do outro é o bem para ela. Então, não existe essa separação entre o eu e o outro no amor. E isso reflete aquela energia una que é a base, a nossa base, a base de todo o universo manifestado, inclusive dos indivíduos. Não deveis confundir sentimentalismo com o amor. Porque, como eu falei antes, coloquei naqueles dois triângulos em comparação, o sexto princípio, ele se reflete no quarto princípio. Por isso que a gente sente uma mistura de amor, muitas vezes com desejos, com paixões, né? Fica aquela mescla, porque existe essa repercussão, essa correspondência entre o sexto e o quarto. Mas quando não existe vontade de prestar auxílio, significa apenas que aquele sexto princípio mobilizou o quarto e ele teve uma expressão. E esse é o sentimentalismo. As pessoas ficam assim numa atividade emocional, às vezes choram, né, se sentem comovidas, mas fica só naquilo ali. Fica só naquela expressão emocional. E aquela força da atividade do sexto princípio, ela não é suficiente para mobilizar uma ação. Né, porque não existe ainda essa robustez do sexto princípio, nessa atividade. Somente o amor pode vencer o mal. Amor é a palavra mágica que leva à liberdade, ao poder e à realização do vosso alto destino. Nada, senão o amor, permitirá vencer os obstáculos do caminho. A criação é impossível sem o poder do amor. E o homem deve buscar compreender que o amor é o único poder capaz de redimir o mundo e libertar a alma. Se o amor não existisse no mundo, como poderia o mundo progredir? Pelo amor veio o mundo à existência, pelo amor o mundo será redimido. Então, eu queria destacar, fazer um comentário sobre essa questão aqui. Quando eu fiz a comparação do primeiro plano de existência, que é sem forma, a unidade pura, e o segundo momento, então, aqui eu estou resumindo, não é só primeiro e segundo, é mais complexo que isso. Mas resumindo aqui, então, um segundo momento onde aparecem as formas. E aí existe, então, um movimento relativo, né? Umas formas em comparação às outras.
Aí temos a lei do karma. Então, quando a gente fala na teosofia, assim, como Deus é amor e tem o karma, né? E o karma, a gente sabe que quem planta colhe principalmente o sofrimento, né? Então, como é que esse amor, ou esse Deus que é amor, ele não resolve o problema das pessoas de tirar aquele sofrimento? Mas aí a gente tem que pensar nesse esquema evolutivo, né, que vai desenvolvendo, através desses choques do sofrimento, um aprendizado da alma, e aí ela vai se transformando de um inconsciente, depois um ignorante, e por fim num sábio, depois mais adiante um iluminado, depois um ser de alto nível, né, e isso ela vai aprendendo, né, com as consequências dos seus atos. E a gente vê, então, nas religiões é bem interessante, principalmente há muitos trabalhos que são feitos, né, com as pessoas que estão nesse estado de sofrimento, às vezes eles chamam de um estado de perdição espiritual, e a gente diz assim, a pessoa chegou no fundo do poço, errou tanto, chegou no fundo do poço. Aí no fundo do poço ela faz o quê? Ela clama por misericórdia. E essa frase então tem a ver com isso, né? Pelo amor o mundo será redimido, porque a pessoa estava até então cometendo uma série de erros, né, que a levou até o fundo do poço, e tudo já existia ali, o sol, né, as possibilidades de ter uma vida boa, e a pessoa não valorizou, né? Então, a misericórdia divina, ela sempre existe, o sol brilha todos os dias, está ali à disposição. Mas muitas vezes as pessoas não querem aquilo, porque elas estão tão fechadas na busca dos desejos, do seu quarto princípio, tão fechadas na ignorância, e elas não valorizam aquilo. E depois, quando elas caem no fundo do poço, elas pensam assim, puxa, eu perdi minha família, eu perdi minha saúde, eu perdi meu emprego, perdi tudo, que já tinha ali disponível, mas só quando ela perdeu, então ela pensa, meu Deus, me socorre. Então, esse momento é o momento da misericórdia. Porque não é porque tem um Deus que fez com que a pessoa chegasse nesse fundo do poço, mas ela precisou de chegar até lá para se redimir. Então, nesse momento, vem a misericórdia divina, e é um trabalho muito bonito que a gente vê nas igrejas, um trabalho de conversão, onde a pessoa não vai ter os seus pecados apagados como uma borracha, né? Ela vai ter que depois reparar aquelas dívidas, mas ela tem essa possibilidade de mudar de rota, de se converter, né, e de se redimir. E nesse momento, a misericórdia divina, aquele amor, aquele primeiro momento, aquele sétimo princípio, que se coloca ali, está à disposição para quem quiser, né? E é por isso que, como eu vou mostrar nas partes a seguir, não é Deus que abandona, né, as pessoas, né? Você pode, se você for da igreja, você pode dizer até com uma frase bonita. Então, nesse ponto aqui, nós chegamos num comentário de Helena Blavatsky, na chave para a teosofia, exatamente sobre isso, sobre se desconectar de Deus ou se desconectar do Espírito. Ela diz o seguinte, Cristo, ou quarto evangelho, pelo menos, ensina a reencarnação, assim como o aniquilamento da personalidade, se você esquecer a letra morta e manter-se atento ao espírito esotérico. Então, ela está pegando aqui o capítulo 15 do Evangelho de São João, da Bíblia, dos versículos 1 a 6. E ela faz um comentário dando uma interpretação esotérica, ou seja, que não é literal. Ela diz o seguinte, o que fala a parábola, a não ser da tríade superior do homem? Atma é o lavrador. Aqui, então, ela está comparando aquele sétimo princípio, aquele espírito uno, com o lavrador, porque o lavrador é aquele que empurra, é aquele que move. Como eu falei, ele tem um movimento que desencadeia toda a manifestação e sustenta toda a vida. E aí, o segundo, o ego espiritual, o Budi, é que ela está falando do sexto princípio, que também é conhecido como Christos ou Cristo dentro de nós, ou Cristo que amadureceu dentro de Jesus, ou Cristo, né? Enquanto a alma animal e vital, a personalidade, ou seja, aquele quaternário inferior,
que eu coloquei também naquele triângulozinho, com um princípio da mente concreta, né, com um princípio mental. A personalidade é o ramo. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o lavrador. Então, Cristo é a verdadeira videira e o pai é o lavrador, é aquele que empurra. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira. Tá? Então, temos aqui, Cristo é o sexto princípio, como coloquei na teosofia, é o primeiro veículo da manifestação, onde o Pai se manifesta, e é por isso dali que vem a frase também de Jesus, que ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, que não é possível experimentar o sétimo princípio, o Pai, senão na consciência do sexto princípio. É o único caminho, mas não é um caminho de uma religião particular, é um caminho dos veículos dentro do ser humano, da estrutura setenária do ser humano. E aquele que toda vara que em mim, ou seja, que não dá fruto no sexto princípio, né, ou no Christus ou em Budi, ele atira, o Pai atira. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, o que ela está dizendo aqui? Nessa parte, nesse capítulo da chave para a teosofia, é que quando a personalidade, ou aquele quaternário inferior com, né, a chispa do quinto princípio, quando não tiver, aquilo que não tiver alicerçado, né, ou conectado ao sexto, depois de uma encarnação, é jogado fora. Então, aquela personalidade, ela é jogada fora, geralmente é jogada fora aquele bagaço de personalidade com os princípios inferiores, aquele material dos princípios inferiores, eles vão se dissolver ali no cama louca, que no cristianismo chama o purgatório, vai purgar aquele material inferior, e aquela essência benéfica de tudo que é de bom, de superior, de divino, de amor e do pensamento mais abstrato e puro, aquilo ali fica então retido nesse sexto princípio. Então, existe uma comunhão daquilo que é da essência do quinto, essência superior do quinto princípio, que se conecta ao sexto princípio, que é a videira, o Cristo. Né? E aquilo que não for de natureza superior é simplesmente eliminado. Então, se aquela pessoa não produziu nada de superior durante uma encarnação, todo aquele ramo seca. Né? Ele é jogado fora. E ela diz, então, que esse é o significado esotérico dessa parábola. E aí, mais uma parte adiante, ela diz assim, mas se apesar de todos os seus esforços, ou seja, da tríade superior, a sua voz, que é a voz da nossa consciência, foi incapaz de penetrar através do mundo da matéria, então, a obtusidade dessa última, né, dessa parte inferior, esse quaternário inferior com a faísca do quinto, resultante da natureza imperfeita do material, classifica-se como um outro fracasso da natureza. Isso é para mostrar o quê? Que, na verdade, assim, só existe essa existência real mesmo, aquilo que vai sobreviver ao longo dos milênios, tudo aquilo que tiver alicerçado, aquilo que tiver na videira, né, aquilo que tiver fundamento nesse espírito divino. Aí, seguindo o capítulo 15 de São João, já não tem mais um comentário da Helena Blavatsky, que já não é do livro, mas eu fui pegar na Bíblia. Ele fala ali sobre o amor. Interessante isso, né? Porque vocês podem ter pensado assim, puxa, você começou uma palestra sobre a lei do amor, mas agora você está falando sobre a morte. O que tem a ver o amor com a morte, né? Com os estados do pós-mortem? Mas a gente vai ver que tudo aquilo que é eterno, como já vou mostrar numa passagem da carta dos Mahatmas, tudo o que é eterno é o sentimento que tem a ver com o amor. Tudo o mais perece. Né? Então, aqui, por isso que tem a ver com a morte, porque a morte é uma reciclagem, né, daquilo que é sugado com a essência que é extraída de uma vida. Então, Jesus diz assim, está falando aos seus discípulos,
Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Agora, esse versículo 10, eu sublinhei porque ele tem a ver com o quinto princípio, né? Estamos falando de uma estrutura setenária. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Mas o que tem a ver os mandamentos com o amor, né? Porque os mandamentos são ideias produzidas pelos pensamentos, que tem a ver com a conduta, que é daquela parte criada do universo, e mais uma criação assim, humana, uma instrução de um ser, talvez um pouco além do humano, tendo em vista que o amor mesmo ele é eterno e incriado. Nós não criamos o amor nunca, né? Ele que nos criou, ele existe, é algo em si mesmo. Né? Mas por que ele diz assim, se guardardes os meus mandamentos? Aí tem a ver com código de conduta, com interpretação, com pensamento, com algo mental. E por que então teria que Deus, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Parece que a gente pula assim para uma ideia de um Deus pessoal, né? Aquele Deus do Antigo Testamento que é irado, que castiga, que dá prêmios. Então, se você não seguir os mandamentos, né, você não vai mais ser amado por Deus. E aí a gente tem na filosofia teosófica, né, na teosofia, uma outra ideia desse Deus subjacente, né, que ele apenas é a base da manifestação, mas ele é um imanifestado. Agora, como é que a gente resolve, então, esse aparente paradoxo, ou conflito, ou dificuldade? Resolve pela teoria dos 7 princípios, né? Que é uma teoria que resolve, como uma chave, muitos problemas. E aí a gente entende por que nós precisamos desenvolver uma estrutura setenária. E dentro dessa estrutura setenária, como se fosse um edifício de 7 andares, nós temos o 5º andar, que é a mente. Então, existe uma necessidade de um desenvolvimento mental, uma mente, um discernimento que guia a conduta, senão isso não funciona. Então, eu vou passar a falar dessa ideia daqui para frente. Mas, assim, segue qual é, ele continua falando qual é o mesmo mandamento, o que realmente importa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aí ele já estava falando do sacrifício dele. Como eu falei, a diferença entre o 6º e o 4º princípio é que no 6º princípio a pessoa é capaz de dar a sua vida para salvar o outro, ela sai do seu conforto, ela abre mão de todas as suas conveniências, porque ela tem a total identificação, ela tem o senso de unidade com aquele outro. Né? E no 4º princípio é o contrário, assim, um sujeito agride o outro porque não atendeu o meu desejo, é o oposto. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. E aqui então eu trouxe outra passagem de Mateus 25, os versículos de 35 a 40, sobre a unidade, onde Jesus fala sobre a unidade. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Tá? Ele está falando então da unidade dele. Ele falou com o Pai e com todos os criaturas manifestadas, né? Ele está se referindo o Pai àquele substrato uno. Então, qualquer uma das formas do universo manifestado é o Pai e é Ele.
né? E ele conhece isso através do sexto princípio, ele, o Cristo. Em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então ele já falou que ele é todos aqueles e ao mesmo tempo ele é um com o Pai. E em João 17, versículos 19 e 23, Jesus ora por todos os crentes, aqui mais uma vez, ele fala dos outros. Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Aqui ele vai falar da possibilidade de todos terem essa experiência de unidade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, olha só, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Então ele sabe que o plano de evolução é que todos os seres individuais cheguem a esse estado de poder se perceberem como um com o Pai e um com todos os outros. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, existe esse amor, esse substrato que é o Pai que está em todos. E todos, então, têm essa possibilidade de experimentar. Então, como um complemento a essa experiência de Jesus, eu trouxe, então, a mesma experiência de uma outra religião, ou seja, do hinduísmo, que é de um yogi que eu costumo citar nas minhas palestras, porque ele tem uma experiência de êxtase ou de unidade muito bonita, escrita de uma maneira poética. Então, isso aí se compara e complementa essas declarações de Jesus. Então, nessa experiência de êxtase, que ele entra nesse estado de comunhão, ele diz assim: o meu corpo tornou-se imóvel como se tivesse raízes, o alento saiu de meus pulmões como se um imã enorme o extraísse. Instantaneamente, o espírito e a mente romperam com sua escravidão ao físico e jorraram de cada um de meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta e, contudo, em minha intensa lucidez, eu percebia que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não se achava confinado à estreiteza de um corpo, mas abarcava os átomos circundantes, ou seja, ele tirou o centro de identidade dele do corpo físico, dos limites do que eu sou isso aqui, a minha vida, minha identidade são os meus desejos, os meus pensamentos. Ele foi para esse nível superior da consciência. A luz unificadora alternava-se com materializações de forma e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação. Então, vocês lembram que eu coloquei ali como um segundo momento o universo manifestado com a lei de causa e efeito. Uma alegria oceânica rebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. Atingi a realização de que o Espírito de Deus é beatitude inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis tecidos de luz. Agora vocês reparem que às vezes ele fala o Espírito de Deus, às vezes ele fala eu. Ou seja, ele não consegue diferenciar ali entre eu, que é ele, e o Espírito de Deus, e nem todo aquele universo. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, o planeta, os sistemas solares e as constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmo inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinidade do meu ser. Então, acabou de falar que o Espírito de Deus é aquilo, mas logo em seguida falou que é o meu ser. Vou ler mais 2 linhas aqui para complementar, que também são importantes. Para além de seus contornos definidos, a luz ofuscante empalidecia ligeiramente nos confins mais longínquos. Ali eu via uma radiação branda
nunca diminuía. Eu me lembro de ter visto no volume 1 da Doutrina Secreta de Helena Blavatsky falando de uma radiação branca como a raiz da matéria. Interessante esse depoimento dele. Era indescritivelmente sutil. As figuras dos planetas constituíam-se de uma luz mais densa. Então, ele está falando que tem uma radiação, né, uma radiação branda, e os planetas, então, que têm formas, né, eles têm uma luz mais densa. Tudo é luz. Mas, quando se forma o corpo planetário, aquela luz é densificada. Né? Então, já se aglomeram outros átomos sutis que vão se densificar até chegar na matéria visível, que são os planetas visíveis. Os raios luminosos dispersavam-se oriundos de uma fonte perpétua, resplandecendo em galáxias transfiguradas com auras inefáveis. Vi repetidas vezes os fachos criadores condensarem-se em constelações e depois dissolverem-se em lençóis de transparente calma. Por reversão rítmica, cestilhões de mundos transformavam-se em brilho diáfano e, em seguida, o fogo se convertia em firmamento. Olha só, ele já é a segunda frase que ele fala a mesma coisa. Antes ele falou que a luz unificadora, que é esse espírito uno, alternava-se com materializações de formas. Então ele estava ali no sexto princípio, no sexto plano de manifestação, mas ali existe a proximidade do sétimo, que é a pura luz. Então ele via isso como uma alternância, né? Ele via às vezes só luz e daqui a pouco ele via as formas. E nessa frase ele diz a mesma coisa, ó, por reversão rítmica, numa pulsação, sextilhões de mundos transformavam-se em brilho diáfano e em seguida o fogo se convertia em firmamento. Então assim, era ao mesmo tempo uma luz, um fogo, um brilho e daqui a pouco era um firmamento, que era aquele cosmos, né? Agora pulamos então para uma passagem da Carta dos Mahatmas, e aí eu vou retomar aquele assunto que eu mencionei na passagem da Bíblia, porque que tem a ver o quinto princípio, né, com aquilo. Então, o Mahatma Kustume fala na carta a Syned, esqueci de botar o número da carta aqui, mas está no volume 1, página 326, amor e ódio são os únicos sentimentos imortais, os únicos sobreviventes da destruição do Yedama, ou mundo fenomênico. Então, assim, quando se dissolve o mundo fenomênico, né, o que sobra? Sobra o amor, ou então a contenção do amor. Por que o ódio, né, nessa escala, assim, dos tipos de amor até os tipos de reversão, por que o ódio é eterno? Porque ele é um bloqueio do amor. Ele é um obstáculo que você pega, por exemplo, a circulação sanguínea. Se eu amarrar uma corda aqui, o meu braço vai interromper a circulação, depois de um X tempo, o meu braço vai poder até gangrenar, né? Então, esse é o ódio. Por que o ódio? Porque a gente poderia pensar, eu fiquei pensando sobre isso, por que só o amor é eterno, mas por que ele diz o ódio? Porque exatamente o ódio é uma ferida nessa lei. E exatamente por ser uma ferida nesse sistema, ele precisa ser reparado. E é por isso que o ódio também vai para outras encarnações. Por isso se ensina, perdoem. Não é porque a pessoa vai ter o seu karma extinto. Ela vai ter que pagar aquele karma, né? O agressor vai ter que compensar, pagar pelo seu erro, mas o perdão, então, ele dissolve esse nó, né? Ele dissolve esse nó nessa circulação de energia, porque, vejam, se é uma energia onipresente que faz o mundo mover, quando existe um ódio ali, existe um travamento daquela energia, então existe um mau funcionamento, né? Daquela vibração, ela não flui naturalmente, e é por isso que o ódio precisa ser resolvido. Então, quando a gente morre, depois dessa purgação dessas emoções inferiores, fica então o amor e o ódio. O amor, então, nesse estado de Devacha, que a gente chama, que é o céu, que depois que se dissolveu, o corpo físico e a morte física se dissolveu, a energia do corpo astral,
Aí, então, se tiver material sublime desse sexto princípio, você entra nesse estado chamado Devachan, o céu. E aí, então, essa emoção de ódio fica ali esperando para ser resolvida do lado de fora, quando a pessoa reencarna, né, todas aquelas escândalos, aquelas vibrações acompanham e elas vão ter que ser resolvidas em algum momento. Então, ele fala o seguinte: imagine-se então no Devachan, que é o céu, nesse estado pós-mortem, né, onde as vibrações do sexto princípio ficam ali sendo processadas, né, poderia-se dizer digeridas, não, metabolizadas, no sentido espiritual. Imagine-se então no Devachan com aqueles que você pode ter amado com tal amor imortal, ou seja, o sexto princípio, que é o amor verdadeiro, não os desejos, né? Com as cenas familiares feitas de sombras conectadas a eles, formando o pano de fundo e um perfeito vazio em relação a tudo mais que se relacione à sua vida interior, social, política e literária. Ou seja, tudo que a gente pensa assim, não, isso é o meu currículo, porque a minha posição da política. Então, essas brigas de política, são sérias, que a gente leva a ferro e fogo a qual partido político, né, ideologia política, tudo isso vai para o beleléu, o que vai sobrar se tiver ódio. Né? Se ficou o ódio ali na história da política, isso sim vai sobrar, né, para ser resolvido. Agora, quem ganhou a eleição, quem perdeu, quem estava, né, melhor, quem era melhor ou pior, conforme a gente acha, isso tudo desaparece, né, junto com aquele galho, né, aquele ramo. Então fica só aquele sentimento do sexto princípio, que fica ali no Devachan. E aí, pulando uma parte que eu tirei, lá onde não há consciência de um mundo externo, ou seja, no Devachan não há um mundo objetivo, existe esse estado subjetivo de processamento desses sentimentos do sexto princípio, essas vibrações do sexto. Não pode haver discernimento para marcar as diferenças e, portanto, não há percepção de contrastes entre monotonia e variedade. Ou seja, ele estava explicando ali para o Sinnett que ali não há tédio, né? Porque a pessoa pode ficar 1000 anos no Devachan. Eu acho que o Sinnett estava preocupado se a pessoa ia ficar entediada ali, 1000 anos com aquela cena. Ele disse que não tem tempo ali, né? Não existe um contraste objetivo para a pessoa, né, perceber se está entediante ou não, mas existe assim uma vivência lúcida daquele sentimento, né, daquela experiência que foi produzida no mundo terreno. Agora, a parte que tem a ver com o quinto princípio aqui, ó, que eu sublinhei, nada fora daquele sentimento imortal de amor e atração simpática, cujas sementes são plantadas no quinto princípio. Ali está a chave da história, né? Porque as sementes do amor são plantadas no quinto princípio, e aí isso responde àquela passagem ali da Bíblia de que Jesus diz assim: eu sigo os mandamentos do meu Pai. Né? Siga os meus mandamentos, eu sigo os mandamentos. Porque ali ele diz assim, dá para entender claramente que a gente planta o amor na mente. Tá? Então, nas atitudes, nos pensamentos, a gente planta o amor. Isso aí parece difícil de entender. Mas ele explica, ó, cujas plantas florescem exuberantemente no quarto princípio. Claro, a pessoa sente aquele amor, ela tem uma série de emoções em cadeias, né, provocadas por aquele sexto, como eu falei. O sexto princípio, ele está relacionado ao quarto. Então, aquele amor, ele produz assim, uma série de manifestações emocionais, emotivas. Isso que ele chama de florescer exuberantemente no quarto e ao redor dele, ou seja, nesse mundo material, né? No mundo físico, mas cujas raízes devem penetrar profundamente no sexto princípio. Então, nós plantamos o amor no quinto princípio, nas nossas atitudes mentais, nas nossas condutas, né? Nas nossas ações, para que ele, então, floresça e fixe as suas raízes no sexto. Lembre da história da videira?
né? Aquilo se fixa ali no Cristo, no sexto princípio, na videira. E é exatamente por isso, então, que existem os mandamentos, porque os mandamentos, as ações, os pensamentos, eles não podem criar o amor, porque o amor é incriado, ele é o Espírito, mas eles servem de amálgama ou de base para a manifestação do amor nessa estrutura setenária. Entende? Então, no prédio de 7 andares, entre o quarto e o sexto andar tem que ter o quinto. E esse quinto, então, é que o princípio da responsabilidade, ele tem que ser capaz de visualizar a sua ação e entender os resultados produzidos por essa ação. E é por isso que a lei do amor está ligada à lei do karma. Porque não existe funcionamento do sexto princípio sem o quinto. Tanto que a gente está numa fase de desenvolvimento mental atualmente na humanidade. Nós estamos desenvolvendo mais fortemente o quinto princípio, temos o sexto princípio já funcionando de uma maneira ainda sutil. No futuro vamos desenvolver mais o sexto princípio, mas nós precisamos ter o quinto princípio desenvolvido para entender como é que eu faço para ajudar. E o que causa mal? Então, se eu não tenho mentalmente o entendimento de que se eu agir de tal maneira, eu vou causar mal, destruir, esse amor ele não tem via de expressão. Ele pode ser só um sentimentalismo ou pode ser algo, um sentimento que não tem função se ele não está conectado à mente. Então, pode ser, por exemplo, uma pessoa muito boazinha, bem intencionada, que não tem entendimento, ela não sabe que, se ela serrar, por exemplo, uma pilastra de um edifício, porque está incomodando ali na garagem, ela vai fazer com que o edifício caia e vai matar um monte de gente. Vai matar um monte de gente ali por ignorância. Ela não quis matar, porque tinha um bom coração, mas por negligência, imprudência ou imperícia, não teve a humildade ou desconfiômetro suficiente para saber que ela não entende engenharia, ela não é capaz de decidir qual parte que vou quebrar, vou quebrar essa pilastra, e ela não sabe e acaba matando um monte de gente. Então, por isso, esse desenvolvimento do quinto princípio, para que, então, esse amor encontre esse espaço no mundo da manifestação, para que ele se convirta em ações benéficas, em realmente auxílio. Como disse aquele dos 2 irmãos, texto dos 2 irmãos, só existe amor onde existe vontade de prestar auxílio. Agora, se eu não sei, se eu não tenho entendimento, discernimento para saber o que vai ajudar em cada situação, então aquele amor não tem via de expressão. E é por isso, então, que eu entendi, dentro dessa lógica e dessa explicação do Mahatma Kutume, combinado ali com o texto, com o ensinamento de Jesus, então nós precisamos seguir os mandamentos para nos transformarmos em árvores com galhos abertos para que as aves do céu pousam em nossos galhos. E aí, por isso que eu também encerro aqui com uma afirmação da Blavatsky, que diz assim, que quando o ego, a alma, desce para uma nova encarnação, ela traz todos os seus escândalos das encarnações anteriores. E relembrando, então, como falou Yogananda, da lei divina de que os pais amem os seus filhos, uma maneira de redimir o mundo é esse amor que se tem às crianças pequenas, porque a pessoa pode vir de uma outra encarnação cheia de dívidas, cheia de pecado, ela encontra nessa nova encarnação já o primeiro ambiente de amor. Então, antes de descer todos aqueles samskaras das vidas anteriores, ela é um bebezinho e ela grava no seu cérebro novo aquelas experiências de amor dos pais. E aí, quando aqueles samskaras baixam, aquelas comportamentos, tendências de hostilidade, de agressão, ela vai ter sempre uma base amorosa, de contraste, para poder se reformar. Eu lembro dos casos assim de polícia, que muitas vezes a polícia, os negociadores chamam a mãe do sequestrador para ajudar ali na negociação, e às vezes funciona. Por quê?
porque aquela presença da mãe, ela remete àquelas memórias infantis primeiras de afetividade, de amorosidade, e isso toca o quê? Cutuca lá no princípio búdico, que muitas vezes está atrofiado por todo aquele entulho dos samskaras, das experiências karmas, né, que o karma colocou, né, que nasceu em condições difíceis, né? E aí trouxe aquelas tendências negativas, mas existe aquele amor da mãe que está impresso lá naquele cérebro, que é capaz de tocar aquele princípio e fazer ele se converter, reverter, né? Por isso aquela frase, só por amor que o mundo será redimido, né? Mas nós devemos, então, trabalhar por essa redenção. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima.